Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Fala galera, William Câmara por aqui. Gustavo Oliveira. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu adoro, que é sobre mentoria. Pode parecer uma palavra simples, mas ela tem significados complexos e a gente vai trazer alguns detalhes de como que a gente pode aproveitar melhor essa ferramenta para você acelerar o seu desenvolvimento profissional e conseguir resultados não apenas mais rápido, né? Mas tem alguns detalhes que a gente gosta bastante de conduzir. Primeiro, o conceito de mentoria, né? Mentoria é quando alguém tem mais experiência sobre um assunto, uma área, alguém já vivenciou aquilo, ou tem contato com mais informações sobre aquele detalhe e vai transferir isso para alguém que conhece, que precisa aprender sobre aquilo. Né? Ou é um bom treinador em alguma coisa, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, um técnico de um time de futebol, ele não precisa necessariamente ter sido o melhor jogador do mundo. Aliás, muito dificilmente você vê bons técnicos que foram os melhores jogadores do mundo, mas você vê um técnico como um cara muito bom em treinar talentos. Então, isso também é muito importante na figura de um mentor. A pessoa é muito boa em extrair o melhor, que isso é uma habilidade, extrair o melhor de cada um. Tem a ver com você entender a dinâmica, né? Entender como que aquela pessoa funciona, quais são as estratégias dela e conseguir conduzir ela de uma maneira bacana. Né? E aí eu queria trazer para que a gente conversasse um pouquinho aqui sobre 4 elementos que a gente colocou, que a mentoria te ajuda, que acelera o seu crescimento de alguma forma. Quais são as vantagens, né? Eu já fiz curso, já fiz treinamento, consultoria. Qual que é a diferença, né? O que diferencia uma mentoria de um treinamento tradicional? Eu acho que o primeiro elemento que eu até já falei aqui, que é sobre isso, você acelera, você vai fazer mais rápido, né? Eu me lembro uma vez que eu fui participar de um jogo, né? Curioso, né? Um grupo de empresários, todo mundo foi jogar. E tinha toda uma estratégia no jogo, era muito divertido o jogo, era bacana. E logo no início eles deram algumas regras e ofereceram um serviço de mentoria para você conseguir chegar no resultado do jogo. Só que aquilo custava 5 mil. E não era fácil de levantar 5 mil dinheirinhos ali no jogo, né? Mas a gente conseguiu. E assim que a gente fez os 5 mil, levantei a mão e falei, vai, mentoria. E aí ele trouxe alguns insights que fizeram toda a diferença para a gente conseguir chegar no resultado necessário do jogo. Né? Então, acelera, faz você chegar mais rápido. Ou seja, se você como líder, para alcançar um determinado nível de sucesso que você almeja, você ia levar 5, 10 anos, talvez, e muito provavelmente, uma mentoria você leva 1 ano. Às vezes, alguns meses, porque vão ser atalhos, né? Atalhos que aquele treinador já fez muitas vezes com muitos outros líderes e as situações se repetem, sabe? Essa é uma frase que eu uso bastante, que a gente consegue trazer 10 anos em um. Não só de crescimento profissional, mas de crescimento pessoal, até de compreensão da realidade. Quando você conversa com o mentor que tem uma consciência mais expandida naquela área, aquilo se transfere para você. Então você passa a adotar aquele comportamento de alguma forma no seu dia a dia. Sensacional. Tem alguém aí que tem uma mentoria que eu posso consumir, já fiquei empolgado aqui, 10 anos em um, e é verdade, né? É verdade. Bom, tem um segundo elemento que a gente estava falando aqui agora há pouco, que é sobre a amplitude, né? Não é sobre fazer mais rápido. Uma vez eu finalizei uma mentoria com o CEO de uma empresa, ele falou assim, Will, eu teria feito isso aqui tudo sozinho, mas a forma como nós fizemos juntos tornou a experiência muito mais rica, muito mais ampla. Eu aprendi muito mais, eu não fiz só mais rápido, mas foi mais divertido, teve uma amplitude maior. Eu consegui pensar em coisas que eu não pensaria sozinho e isso enriqueceu o processo. Então é um elemento que a gente consegue atuar de uma forma muito mais ampla no processo de expansão de consciência ali daquele profissional. Isso é muito interessante, né? Se a gente associar ainda velocidade à amplitude, isso aí já é poderosíssimo. Bom, em cima do que eu acabei de falar, que a gente falou que foi uma troca, né, mas esse diferencial de você poder trocar. Então, quando você está fazendo um treinamento, um curso, participando de uma aula, você está absorvendo conhecimento. Então, você está lá captando conhecimento. E quando você está fazendo uma mentoria, existe uma troca. Você aprende com o mentor e o mentor aprende com você. Então, você solta informação, você pega alguma coisa sua e coloca ali. E aquilo é amplificado pelo mentor, é direcionado, é particularizado pela sua jornada. Então, essa troca enriquece o processo que vai tornar aquela relação memorável.
você vai lembrar sempre das experiências que você trocou ali naquela relação de mentoria. Tem um nome isso, né? Que é o aprendizado ativo, aprendizagem ativa. A criança, ela também aprende assim, mas ela aprende muito mais como espectador, ouvindo, gravando, aprendendo, o estilo palestral, o estilo professoral. Mas o adulto, não é que ele não aprende assim, ele aprende, mas ele retém muito pouco. E a forma com que o adulto retém muito mais é agindo, é atuando, é trocando experiências de uma maneira efetiva, ativa, né? Então, isso é completamente diferente de um treinamento tradicional. E essa é uma das habilidades do futuro sugeridas pelo Fórum Econômico Mundial, que ele sugere que o profissional do futuro tem que ter essa habilidade, esse aprendizado ativo. Só que essa troca de experiência ela não pode ser só superficial. Ela tem que ter um nível de profundidade que realmente transforma você. Porque senão fica só uma conversa de bar, né? Um papo ali aleatório com um amigo, que é muito diferente, né? É uma coisa profunda, que você não vai, com certeza, aquilo você não vai ter com um amigo. E tem duas formas que isso pode acontecer numa mentoria, né? Então tem a mentoria individual, né? Em que você faz o processo muito mais acelerado e personalizado, e tem a troca entre duas pessoas, então é sensacional. E tem a mentoria em grupo. Ela é mais lenta, ela é menos personalizada, mas ela gera mais trocas. Tem mais diversidade. Mais diversidade. Então, assim, qual que é melhor, qual que é pior? Não tem isso. Cada uma tem os seus prós e contras. Eu acho que tudo tem prós e contras, né? Na Upskill, por exemplo, a gente trabalha com jornadas personalizadas com o líder, mas nós colocamos todos os líderes para interagir juntos. Então, existe uma mentoria em grupo ali, onde cada um aprende com o outro. Então, o mentor, o facilitador, né, do workshop de mentoria em grupo, ele é hábil o suficiente para provocar aquele líder a fazer uma troca e fazer com que aquela experiência que foi ativada com aquele líder seja transferida para o outro também, e vice-versa, né? Então tem uma inteligência de grupo interessante. E no grupo ainda tem um outro efeito. Quando por exemplo, um time de líderes de uma empresa, né? Ou o líder com os seus liderados, existe um incremento, uma ativação de um maior nível de colaboração, de confiança mútua, de compreensão daquilo que cada um valoriza, daquilo que cada um é bom, dos sentimentos de cada um, da empatia do grupo. Então tem um ganho também diferente. Por isso que como eu gostei muito, né? O individual e o grupo se complementam, tornando a coisa ainda mais poderosa. E um quarto elemento diferencial aí é você conseguir evitar aquelas armadilhas comuns. Quantas vezes você estava fazendo uma coisa e você simplesmente fez um erro banal, uma coisa que, nossa, isso aqui era muito simples, eu não percebi, não tinha consciência para ver isso. E o mentor, como tem mais experiência, está mais rodado ali em trocar experiência com pessoas que já passaram pela mesma trajetória que você, ele consegue facilmente te alertar, agir proativamente para evitar que você caia numa armadilha comum. Isso não só vai te trazer um ganho de tempo, de energia, mas eu acho que mexe muito com a nossa estima. Então você tem mais confiança de seguir no processo porque você já pulou algumas etapas, né? Você já ganhou aquela experiência, aquela maestria ali, né? Então aquilo já te coloca num treinamento mais avançado, vamos dizer assim, né? Agora, vale a gente fazer um alerta final aqui para finalizar esse episódio. Mentoria não é fórmula mágica. Por que não é fórmula mágica? Porque depende de você se comprometer a fazer aquilo, de você se dedicar, ou seja, a responsabilidade é 100% do mentorado. O mentor ali é um facilitador, é um catalisador, é um treinador, é uma pessoa que está ali disposta a trocar e ajudar e colaborar com o seu crescimento. Mas se você não assumir a responsabilidade, a mágica não acontece. Tem que colocar em prática o que foi falado. Não é só bater um papo, não é só ouvir uma informação, é realmente fazer. Né? Não é só saber, é sobre fazer, treinar aquilo naquele tempo dado para o treinamento e aquilo vai ser incorporado, vai sendo melhorado. Né? Tem uma frase que eu ouço bastante de executivos quando a gente está fazendo mentoria, que é, poxa Will, eu já vi isso, eu já sabia disso, mas eu não estava colocando em prática. Então eu não me comprometi em colocar isso. E agora, conversando com você, me trouxe aquele insight de eu consigo colocar nessa circunstância. Então, ele consegue assumir a responsabilidade de sair daquela fórmula mágica, né? Ou seja, eu sei como é que é, mas eu não faço nada, então não consigo resultado. E agora eu consigo tangibilizar, gerar um resultado, que é muito importante. Tem um episódio nosso, né, que fala sobre as 5 inteligências que um líder precisa ter, desenvolver e aplicar.
A mentoria, ela estimula todos, mas ela estimula principalmente a inteligência da ação. É você fazer, colocar em prática. E aí tem ainda o fator do accountability, né? Que é a prestação de contas com o mentor. Primeiro que você não está pagando baratinho, né? Não é um curso gravado lá na internet que custou R$15. Então você tem pouco comprometimento. Então você está, entre aspas, prestando contas para aquele mentor, né? Porque ele vai perguntar para você, e aí, fez ou não fez, fulano, né? E aí você tende a fazer mais coisas, a colocar mais coisas em prática. Esse accountability é muito importante para o líder, porque muitas vezes a posição de liderança é uma posição solitária. Se você não tem realmente um grupo de líderes para trocar, você vai se sentir sozinho. E quando você tem um mentor, não é que você tem um chefe, né? Mas você tem alguém para trocar coisas que você não pode trocar com a tua equipe. Porque você está lá numa posição de você precisa gerir, dinamizar ele. Então você tem alguém que você pode consultar, alguém que você pode contar e que vai entender o teu momento e vai te ajudar a superar aquilo com facilidade. Esse foi o nosso episódio de hoje, espero que tenha gostado. Vasculhe aí o nosso material, nosso site, os episódios do podcast, se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast ou no YouTube, os outros vídeos, e traga perguntas para a gente, tá bom? Traga temas para que a gente possa desenvolver. Deixo aqui um abraço para vocês. Até a próxima. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!